pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Bruna Mello, aqui a gente fala de experiências educacionais, falamos do futuro da educação e todos os assuntos emergentes que estão relacionados com esse futuro da educação, ainda muito incerto em muitos aspectos, mas que, como eu disse no vídeo anterior, a gente pode ir se preparando a partir do entendimento de alguns conceitos e o aprofundamento de algumas questões, como é o caso do assunto de hoje que eu trouxe para o vídeo. A gente está falando nesse vídeo de lifelong learning. Por que as premissas, os estudos do futuro do mercado, da educação, têm dito que a gente vai precisar aprender sempre, que a gente vai precisar se motivar para aprender sempre, estar sempre aprendendo e desaprendendo o tempo inteiro. Isso tem gerado algumas inquietações, as pessoas questionam o que significa esse aprendizado para a vida inteira, mas a gente já aprende a vida inteira. Como que eu aplico isso então? Eu tenho que pensar nisso numa forma diferente, né? Então, como é que a gente pode pensar sobre esse conceito de lifelong learning aplicado no nosso dia a dia, no agora, para que eu seja uma lifelong learner e consiga de alguma forma aplicar e entender esse conceito na minha vida, pensando na minha formação, na minha profissão, naquilo que eu quero ser para o futuro. Bom, um aspecto importante que a gente precisa pensar e refletir é o conceito básico do lifelong learning. Ele está relacionado ao aprendizado. Ok? Certo? Então, depois eu vou explicar um pouquinho o conceito e dar algumas ideias mais aprofundadas sobre o conceito especificamente, mas quero explorar um pouquinho o assunto, o conceito, na prática com vocês, né? A gente vem de uma ideia de formação, de estudos, de que a gente aprende durante um tempo na nossa formação escolar, na nossa formação acadêmica, e depois desse tempo de formação, a gente muitas vezes não se motiva mais ou não se propõe mais a aprender algo mais teórico ou algo mais aprofundado. Então a gente basicamente passa, né, pela educação formal em torno de 10 anos. Se a gente for pensar numa formação inicial lá, numa escola básica, e depois o primeiro grau completo, temos aí 10 anos. Se o sujeito for até o ensino médio, pensando na base da população brasileira, a gente tem 13 anos, de 10 a 13 anos, de uma formação que muitos vão, né, até essa formação, tirando o nível de graduação. Mas pensando no nível de formação básica, que é até o final do ensino fundamental, né, do ensino que realmente todos acabam cumprindo aquelas matérias básicas, o aprendizado básico, né, dentro dessas condições, a gente passa por esse período e muitas pessoas, depois que passam por isso, acreditam que não precisam aprender mais nada de conceitos, de conteúdos. E na verdade porque a gente tem muito aquela frase que a gente pensa, né, de que a escola nos dá o conteúdo teórico, a formação, e depois dali a gente vai caminhar sozinho e vai colocar apenas na prática, né? Tem muitas verdades nesse ponto, mas para o lifelong learning isso é um pouco diferente. E o lifelong learning ele leva muito em conta a questão de que nunca é tarde para a gente aprender. E esse pensamento de que apenas a educação de base, a educação formal, né, da escola é a educação que nos importa, é o aprendizado que nos importa, isso está muito errado e o lifelong learning bate muito nessa tecla. Então, na verdade, o que acontece é que a formação das instituições de ensino, das escolas de forma geral, e aqui eu não estou criticando uma ou outra instituição, mas o modelo educacional, a nossa cultura educacional, ela nos mostra que a gente aprende os conteúdos que vão nos conduzir, e daí depois isso na universidade também, né, muito mais, na verdade, dentro da universidade, de que a gente vai se formar e vai aprender as coisas até um ponto que é importante para a carreira que a gente escolheu, para a profissão que a gente escolheu. Então eu escolho lá um curso X na graduação, eu vou aprender aspectos X que vão me conduzir para aquela formação especificamente. E o conceito do lifelong learning, ele vai um pouco contra essa ideia, porque ele acredita que a gente não pode formar um indivíduo num contexto educacional para que ele seja uma coisa apenas, para que ele seja apenas um tipo de profissional, para que ele tenha habilidades e expertises para ser apenas um profissional. Então, a ideia do lifelong learning é bem diferente disso, é que a gente possa formar um indivíduo que vai sempre aprender e renovar o seu aprendizado para que ele possa ser aquilo que ele quiser. Essa questão de nunca é tarde para aprender, o lifelong learning ele toma essa questão como uma premissa muito importante, porque ele parte do pressuposto de que
a formação do indivíduo ela é de base dentro do ambiente educacional e depois disso, para o lifelong learning, o aprendizado ele continua sendo um processo contínuo, voluntário e automotivado. Então eu, enquanto indivíduo, enquanto lifelonger, né, lifelong learner, eu construo o meu aprendizado com base naquilo que me interessa, de uma forma voluntária. Eu vou buscar o aprendizado, eu vou buscar obter o meu conhecimento porque existe uma automotivação, uma motivação intrínseca de que eu quero aprender muito mais, de que eu quero saber muitas coisas. Então o indivíduo ele se usa desse potencial para desenvolver mais o seu aprendizado, usa mais das suas múltiplas inteligências para saber muitas outras coisas além daquilo que é ensinado na escola ou além daquilo que é ensinado num curso de graduação, numa educação superior, para formar um profissional único, com apenas uma profissão. E isso não é a realidade do futuro do mercado, do futuro da educação. Os estudos têm indicado, o Lifelong Learning também segue muito por essa linha, de que nesse conceito a gente está formando profissionais, a gente está formando pessoas que vão poder escolher entre muitas habilidades, muitas competências que possuem, vão poder fazer muitas coisas distintas, né? Ao mesmo tempo, inclusive. Então essa capacidade de aprender para o lifelong learning, ela é algo muito mais dinâmico, mais flexível, mais autodirecionado, porque eu aprendo conforme as minhas necessidades. Eu entendo quais são as habilidades que eu tenho, aquelas que eu quero desenvolver mais, eu penso nas coisas que eu gosto de fazer, né? Entendo as formas que eu aprendo melhor, então quais são as minhas inteligências, se eu aprendo mais com uma música, se eu aprendo mais fazendo, se eu tenho um bom relacionamento interpessoal, intrapessoal, e assim eu começo a pensar nessas coisas e vou aprendendo, né? Busco informações, busco adquirir conhecimento daquilo que é importante para mim enquanto indivíduo e vou adaptando esse meu aprendizado, esses conhecimentos todos, para todas as coisas que eu queira fazer, para todas as formações que eu queira ter ao longo de toda a minha vida. E é exatamente aí que entra o conceito do lifelong learning, né? É uma formação que ela pensa que o indivíduo, ele terá uma formação contínua, um aprendizado sempre contínuo, mais flexível e mais modelado. E esse conceito ele vai realmente ao encontro de uma ideia de futuro da educação. E por que isso está ligado ao futuro da educação? Por que a gente pensa no lifelong learning como um conceito que ele é importante da gente pensar agora, mudar um pouquinho o nosso mindset sobre isso e começar a ser mais lifelong learning na nossa vida, pensando nesse conceito de futuro. Por que é isso, né? Bom, o que os estudos vêm apontando, o que o mercado tem entendido em relação a isso? De que a gente está adquirindo agora novas habilidades, as soft skills, né? Essas habilidades mais rápidas, mais direcionadas, para um futuro que ainda é muito inconstante, ainda a gente tem muito para saber, muitas coisas que a gente precisa conhecer sobre esse futuro, mas a gente sabe que as carreiras vão ser diferentes, que as pessoas dentro das suas profissões, dentro das suas áreas, vão assumir cargos diferentes, responsabilidades diferentes. A gente vem vendo um movimento de que a mão de obra ela vem sendo executada muito mais por meio da qualificação da inteligência artificial, né, da inteligência computacional, então que as pessoas elas vão ser colocadas em situações onde a sua inteligência, né, o seu pensamento, o seu aprendizado direcionado será muito mais importante para construir estratégias dentro das carreiras. Isso é a grande mudança do futuro da educação relacionada às profissões. As pessoas vão criar novos cargos com base nessas novas habilidades e nessas novas competências desenvolvidas por meio, né, de um aprendizado direcionado. Então eu comecei a aprender muitas coisas que me interessam com base nos assuntos que mais me interessam e logo no futuro eu posso pensar em uma nova profissão, unindo muitas coisas que eu gosto de fazer, eu uno essas expertises e posso oferecer um novo serviço para o mercado, que faça sentido, que tenha uma proposta de valor, que me faça muito feliz, porque é algo que eu desenvolvi as minhas competências, habilidades com base naquilo que eu gosto, e vou prestar esse serviço para a sociedade, para a humanidade de uma forma geral. Ou também eu posso estar dentro de uma área que eu já gosto de fazer, que eu atuo, eu no meu caso educação, né, na área da educação, e eu posso desenvolver novas experiências para os educandos, novos mecanismos com base nos aprendizados adicionais que eu vou fazendo ao longo da vida.
Não criei uma nova profissão, mas criei novas funções dentro da profissão que eu já tenho. Então, o pensar no lifelong learning, nessa ideia de que eu não posso pensar apenas que o aprendizado está contido dentro de sala de aula, isso é errado, isso é equivocado para um pensamento do futuro, né? Eu tenho que pensar no aprendizado como algo que ele vai muito além da sala de aula. O aprendizado ele é meu, ele é do indivíduo e eu sou responsável, não só a instituição de ensino, não só o educador é responsável pelo meu processo de aprendizado. Eu sou o protagonista, e o Lifelong Learning leva isso em consideração, eu sou o protagonista, eu busco os mecanismos para o meu aprendizado, vou fazer uma aula aqui, uma aula ali de outra coisa, vou ler sobre um assunto, vou adquirir conhecimentos, formar novos conhecimentos, novas experiências de aprendizado, para que eu possa fazer com isso aquilo que me faz mais feliz. Por isso que eu falei antes que é uma ideia de Lifelong Learning como uma ideia de ser algo contínuo, voluntário e automotivado. Porque essa automotivação ela tem que vir do indivíduo enquanto ser social, né, de querer fazer algo que ele vá se desenvolver muito mais e que ele vá contribuir com a sociedade. Isso traz muito uma ideia de conseguir equilibrar essa competitividade do mercado, de tudo que a gente vem ouvindo falar, e que as pessoas se assustam muito, é uma preocupação pertinente, né? Em relação ao que eu vou fazer no futuro, vai existir profissão para todo mundo, algumas profissões vão ser eximidas, outras não. Então, acho que antes de pensar nisso, a gente tem que buscar sempre a nossa qualificação e dentro desse conceito do lifelong learning, as pessoas podem ser muito mais felizes, inclusive, naquilo que fazem, buscando aprendizados mais direcionados. Então, eu consigo entender que algo é importante nesse momento para o mercado, eu vejo que algum assunto está sendo preponderante, tem sido mais relevante para alguma área específica, eu posso ir lá e buscar esse aprendizado e me desenvolver um pouco mais nesse assunto, criar as minhas competências e as minhas habilidades, desenvolvê-las para poder operacionalizar essas funções que eu estou vendo no mercado, que estão exigindo profissionais. Isso vai acabar deixando o mercado mais maleável, as pessoas podendo trabalhar com novas áreas, né? Eu crio mais blocos de atuação profissional. Isso, claro, reflete muito na nossa formação, no que a gente está fazendo hoje, é importante a gente se atentar a isso, e também muda muito o perfil da instituição de ensino, tanto na educação de base, quanto na educação profissional, na educação na graduação e nos outros níveis, né, de pós-graduação, porque a ideia do futuro é que os currículos sejam, principalmente na graduação, mais modulares. A formação do indivíduo, a formação do profissional de uma área X, Y ou Z, precisará ser mais modular, mais maleável, para que ele tenha condições dentro do ambiente educacional de desenvolver, então, muitas habilidades e muitas competências que não sejam restritas apenas à educação formal daquele curso que ele escolheu. E isso será realmente o grande diferencial do mercado, o grande diferencial para as profissões, para a formação dos indivíduos. A possibilidade de se formar e escolhendo disciplinas, escolhendo conteúdos que dentro daquela profissão que eu escolhi me permitam ver muitos pontos de vista de atuação no mercado e que eu possa realmente flexibilizar a minha atuação de acordo com aquilo que me deixa mais feliz ou de acordo com aquilo que eu vejo que o mercado precisa mais e que é uma vantagem competitiva, um espaço novo do mercado para que a gente possa atuar. Tá? Então, basicamente, o lifelong learning ele é isso no seu conceito geral, né, na sua prática geral. Eu vou falar um pouquinho mais sobre aspectos mais específicos do lifelong learning em outros conteúdos que também estão vindo por aí, para que vocês entendam os pilares, entendam outras constituições aí que estão contidas dentro de um conceito muito maior, de uma abrangência muito maior do que o lifelong learning vem trazendo para o mercado, para as empresas e para a nossa vida. Certo? Mas para esse vídeo eu espero ter ajudado, espero ter esclarecido alguns pontos e também deixado aí uma ideia para que vocês pensem mais nesse assunto e possam se tornar hoje mais protagonistas do aprendizado de vocês, possam ser lifelong learners que realmente buscam essas novas experiências de aprendizado. Certo? Um beijo para todos vocês, obrigado por me acompanharem aqui no canal e até o nosso próximo vídeo.